Hello, friends. Vou tirar aqui uma cartinha do super baralho que eu ganhei da minha amiga, paciente da Austrália, maravilhosa. E vou tirar uma cartinha pra gente, porque esse baralho aqui, gente, é demais. É demais, ele é certeiro, tá? Então a carta que saiu foi Deep Listening. In English, right? But don't worry, people. I will translate for you. Olha, Deep Listening. Vamos direto à mensagem, tá bom? You may be feeling desolate and displaced right now. Você deve estar se sentindo desolado ou fora de lugar agora. You have been through a really rough time and may wonder if there is an end to it all. Bom, você passou por um momento vamos botar assim, não é hard, mas é por aí, é difícil. E agora você deve estar pensando se tem algum final para tudo isso, né? There is and it will be here soon. Bom, tem um final e vai estar por aí em breve. Just give yourself a bit more time to grieve the loss. Então, dê para você mesmo um pouquinho de tempo para você enlutar, digerir. To grieve é de luto, tá? A perda. Então, para você digerir a perda. As your heart needs time to heal before it can grow from this experience. Então, o seu coração precisa se curar antes dele crescer através, né, ou desta experiência. In the next week, you will just wake up and realize that things have gotten better and your heart has begun to heal. Então, na próxima semana, você vai acordar e vai se dar conta de que as coisas estão melhores e o seu coração começa a ser curado. Então, pessoal, não sei por que tirei essa carta, né? Porque eu tirei intencionando aqui para esse canal, mas deve servir aí para vocês, né? Quem estiver se sentindo meio fora de lugar, quem estiver sentindo que está passando por um momento difícil, calma, porque as coisas precisam de um tempo, espaço de luto, né? E do luto precisa... Esse luto é necessário aqui na Terra, essa dor, né? A dor nas experiências, a dor do desapego, a dor de abrir mão do próprio ego, né? Essa coisa de se desconstruir. Essa dor é um solo, é um terreno fértil para que a gente consiga a cura, né? O reencontro com o melhor de nós mesmos. Então, fica aí essa mensagem para abrir o vídeo. Esse vídeo tem bastante coisa para falar para vocês. E deixa eu só pegar aqui que eu tenho algumas perguntas que me fizeram. Vocês podem sempre me fazer pergunta, tá? Bom, a pergunta que fica para mim mais é sobre a depressão. Então eu vou tentar falar sobre várias coisas, porque estão acontecendo várias coisas e, como vocês sabem, a época que a gente está é uma época que, na verdade, não é nada além do que nossas próprias impurezas subindo, nossas próprias questões anteriores que precisam vir para serem curadas. Então, a gente está falando aí de um emaranhado de vidas que tivemos. Nós somos vários seres ao mesmo tempo, várias personalidades ao mesmo tempo. Nós temos vários corpos em várias dimensões. Existem várias dimensões que coabitam, né, um mesmo local.
Existem dimensões muito superiores às nossas que atuam sobre nós. E nós estamos numa dimensão muito louca, assim, umbralina mesmo. E existe muito mais além daquilo que a gente estuda, né? A gente pode crer. Então, a gente geralmente aqui começa no espiritismo, Kardec, depois vai para Umbanda, depois vai indo, mas vocês sabem que são religiões que falam muito sobre esse aspecto mais umbralino, do sobe e desce danado que a gente fica, né? Nesse ciclo de encarnações. Mas a coisa é muito maior, é muito mais expansiva. Nós temos corpos muito superiores, né? Nós temos como acessá-los, assim, em momentos de maior pureza, maior elevação, nosso eu superior. Muitas vezes nós achamos que esse acesso ou essas vozes ou essas intervenções mais superiores são espíritos, né? São fraternidades. Às vezes não, às vezes são só nós mesmos. Somos nós nos ajudando de um nível mais elevado. Então sim, a coisa ela é una, mas ela também tem partes, e a parte forma o todo. Então uma parte pode estar vivendo num lugar, a outra parte pode estar vivendo em outro, tranquilamente. Isso parece ser doido, eu acordei com essa sensação hoje, que a gente vive realidades paralelas. Às vezes em sonhos a gente se dá conta, às vezes não. É muito louco você tentar também pegar tudo e entender, não vai dar. Então, isso é uma forma de desapego, né? E resumindo, o nosso caminho aqui na Terra é o do desapego. Então, quando a gente trabalha com vidas passadas, com apometria, com qualquer coisa de limpeza, a gente vai estar falando de momentos em que vivemos, de conexões que fizemos, que vieram de apegos muito profundos. Né? Apegos ao que a gente pensava ser o correto, apegos à dor, apegos ao sofrimento, e que a gente vai ter que deixar, sabe? A gente vai ter que abrir mão, a gente vai ter que perdoar, a gente vai ter que se perdoar em primeiro lugar, porque a culpa, a vergonha, né? Essas coisas vibram muito baixo e a gente tem muitas vidas vibrando aí, temos vidas vibrando na raiva, na vingança, no ódio, então tá tudo atuante no nosso sistema, a gente não entende porquê, a gente não entende como, de onde vem, nós somos muito inconscientes, então o trabalho é todo correr atrás para tornar consciente aquilo que está fora da visão, mas que ainda assim atua sobre nós. Para isso temos inúmeras técnicas, inúmeras formas, inúmeras teorias, tudo indo para o mesmo lugar. O lugar do desapego, do não, sabe, do não levar para casa a coisa, né? Não tentar, não prejudicar o outro, entendeu? Tratar o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado. Tudo isso que a gente já sabe, que a gente bebe diversas fontes e sabe que vai para o mesmo caminho. E eu acordei essa noite muito forte com um tema para o vídeo, né, que seria rito. Vou tentar explicar para vocês, só que fugiu tudo que me veio como inspiração, então vamos indo aqui para ver o que acontece. Só que antes de entrar nisso tem a depressão, né, que vocês pediram para eu falar, não foi uma pessoa só, então é bom falar. A depressão não deixa de ser uma colagem de várias partes nossas, de experiências, de ego, de tudo. E não deixa de ser egão, sabe? A depressão é um egão, Ela vem daquela coisa de que somos vítimas, ou estamos nos punindo, ou estamos nos vingando, ou as coisas não acontecem da forma que a gente gostaria que acontecesse, e a gente entra nesse estado de não aceitação daquilo que se apresenta. E isso toma diversas formas, porque o nosso inconsciente esconde lá no fundo. Então, os pacientes depressivos são os mais graves, na minha opinião, são os mais difíceis, que dão mais trabalho. Estão cheios de inúmeras conexões tóxicas, sendo alimentados por essas conexões. Então, a única forma da gente se libertar sempre vai cair no auto-perdão, no auto-amor, no auto-cuidado, porque isso vai gerar
um perdão automático para os outros, um perdão automático para as situações, ou pelo menos uma capacidade de querer enxergar as coisas e querer sair delas, ao invés de se apegar a elas e definhar ali. Então eu não posso falar que tudo é construído numa vida só, porque eu sei que não é, né? Então a depressão é um resultado de uma construção muito grande, e não queiram vocês que tudo se resolva de uma hora para outra, principalmente falando de depressão, porque é um processo muito forte de apego, né? Um apego num nível bastante elevado. E geralmente são pessoas que têm uma inteligência muito grande também, né? Que conseguem entrar num emaranhado muito louco, sem saída. E muito louco, né? Com todo respeito, entendam bem, mas e tem que ser tratado com amor, mas também assim, não dá para ficar passando mão na cabeça. Então, até achar o limite, né? Esse vem sendo um aprendizado meu com as pessoas manipuladoras. As pessoas manipuladoras, elas drenam. Então, se você tem um depressivo na família, ou se você é um depressivo, você tem que cuidar, porque você cria formas de se enganar muito inteligentemente. Quem cola são seres também dessa faixa. E não é um pessimismo puro, sabe? É algo maior. Então você fica muito centrado em você, não consegue olhar que você é importante, que você é útil, que você precisa, que você tem um lugar, que você ocupa esse lugar, né? E a depressão pode ser também um resultado de um sistema, né, que você está carregando. Então precisa querer olhar para tudo isso, né, com muita boa vontade e ir desfazendo. E existe também a tristeza e a raiva, elas estão sempre muito ligadas. Então você pode ter vivido vidas de tristeza, ter se tornado uma pessoa raivosa, você pode ter tido vidas de tanta raiva que virou, sabe, uma coisa contida e aquilo vira uma tristeza profunda, e aquilo precisa ser visto, precisa ser aceito, precisa ser encarado, né? Igual os medos, a gente precisa encarar, porque não tem outra forma. Se você não encarar seus medos, você vai ficar mal, né? Você vai se defender, vai entrar numa máscara, vai levar vidas para ver que você é um medroso, né? Então a depressão, ela envolve muita, é algo assim que eu vou te dizer, super difícil. Eu tive um paciente, vocês sabem, que se matou. Ele era depressivo, chegou a ser internado, tomou choque elétrico, chegou num estado de apatia muito grande, uma espécie de catatonia. Então, nesses casos, eles fazem a terapia, a eletroconvulsoterapia, né, o nome que ganhou hoje em dia. Em alguns casos dá um bom efeito, em outros casos não adianta, em outros casos deixa sequelas, mas enfim, são estudos feitos, né, que são estímulos, é como um carro que acaba a bateria, você tem que dar uma chupeta nele. Então, tem casos que precisa disso, para a pessoa sair daquele estado que ela entrou. E isso foi o que aconteceu com um desses pacientes. Ele foi o paciente mais grave que eu já atendi, com um diagnóstico de depressão. E inclusive a última vida que nós acessamos dele, ele foi um cara que a família tinha dinheiro, era bem de vida, e ele decidiu virar um mendigo, né? Porque as coisas não funcionavam como ele queria, e ele achou mais fácil. A gente pode ter muita razão para querer que as coisas sejam diferentes, né? Mas a gente não pode entrar num processo de autopunição ou de rebeldia ou de, sabe, tem que ser saudável pra gente, né? Uma pessoa que tem uma família com uma vida boa e se torna um mendigo, por opção, por arrogância, né? A vida mostrava muita arrogância, muita depois arrumaram um trabalho para ele nessa vida, né? Que ele não, na regressão, tá? Ele também não quis, porque era para cuidar de cavalo, de cocô de cavalo, ele nasceu para aquilo. Então, quer dizer,
virou um mendigo arrogante, né? Não é aquele mendigo que vem mendigo numa das últimas encarnações para o desapego, né? Não, ele de fato optou por aquilo, para ele era melhor viver na rua do que catar cocô de cavalo, ou de... Enfim, cada caso sempre será um caso, mas se convide honestamente para olhar, porque uma hora ou outra você vai ter que olhar a sua realidade, sabe? Os depressivos, eles despertam em mim uma contra-transferência muito grande na minha cabeça. É como se tivesse um muro de concreto que eu não conseguisse entrar. Né? E é desgastante, porque tudo bem que a força que a gente usa para os trabalhos mediúnicos, espirituais, energéticos, deve vir de cima e não deve desgastar a gente. Mas acaba que a gente é humano e contra-transfere. Né? O que é contra-transferência? É uma relação terapeuta-paciente. O paciente vai transferir coisas, né, para o terapeuta vai contra-transferir. Claro, porque ele é humano, sempre vai haver a contra-transferência. Não tem jeito. E nos casos mais graves, que você vê que o caso é grave, você não está conseguindo ver a evolução, sai muito do lugar, a pessoa anda, daqui a pouco volta, como é no caso dos depressivos graves. Cara, chega uma hora que, em alguns momentos, você fica, porra, não consigo penetrar ali, cara, é desgastante, fica desgastante. Então, por várias vezes, eu até cheguei a falar isso pra ele, tá desgastante, cara. Eu não consigo penetrar, eu sinto uma barreira. Mas aí é que tá, né? São algumas vidas de orgulho, algumas vidas de arrogância grandes, assim. Com um caminho muito forte para fazer dentro da mediunidade, dentro da espiritualidade, com muito poder de ação na luz, e ficava trancado dentro de si mesmo. Então, você julgar também não é o caminho, sabe? Mas é desafiador, tem uma grande dificuldade de fato, são pessoas que realmente sofrem, o sofrimento é real, a medicação ajuda, claro, para sair daquele estado, igual qualquer terapia dentro da psiquiatria vai ajudar, porque vai mexer na tua rede, né, neuroquímica, mas de fato você precisa estar... Gente, o trabalho na espiritualidade é a coisa mais importante, porque você nunca vai ter um diagnóstico grave sem ter uma complexidade, uma variação enorme, né? Múltiplas causas. Nunca está num lugar só. Né? A pessoa que acha que é coisa assim, tal como o psicologuês coloca, tal como a psiquiatria coloca, não é por aí. O negócio é muito grandioso. Então, cabe à própria pessoa se salvar, não é ninguém que vai salvar ela. Então, não pode desistir, entendeu? Não pode querer para ontem, o negócio é devagar para todo mundo, né? Não é rápido, é devagar porque a gente se meteu nesse emaranhado e a gente tem que curtir o emaranhado para sair dele, curtir, olhar, sabe? Ver que a dor tem um propósito, ver que o sintoma tem um propósito, tem uma função, fazer curso, entrar em curso para estudar. Era um outro traço que esse paciente depressivo tinha, é que ele não conseguia... a autoexigência dele era tão grande com ele mesmo, o perfeccionismo, porque ele tinha um quadro de toque, do transtorno obsessivo compulsivo também, que ele não se permitia, ele queria ler. Já que ele não conseguia ler, porque ele tinha que ler de novo, se ele parasse, tinha que ler de novo tudo para trás, começar de novo. Então demorava muito para ler um livro. Ao invés de ele abandonar a ideia do livro, já que o livro não funciona para mim, eu vou pelo vídeo, vou por palestras, vou fazer curso e vou para as aulas presenciais, vou explicar o meu caso para cada professor, eles vão compreender. Não, ele não queria mostrar que ele tinha uma debilidade ali. Eu, como terapeuta, e os outros terapeutas que ele teve, não conseguiram decifrar como é que a gente vai fazer para ele conseguir ler um livro. A gente tenta inúmeras técnicas, inúmeras formas. A pessoa não consegue. Bom, se ela não consegue, let's face it,
Vamos encarar o fato. O que está acontecendo? Não sei. Eu falava isso pra ele, eu não sei, você também não sabe. Mas a gente sabe que não é por aí, você não pode se forçar a ler. Né? Ele falou, não, mas como assim não vou conseguir ler? Quer dizer, arrogância. Você quer ir por um caminho que não é pra você. Cansei de falar isso em sessão desse jeito que eu tô falando. Você tá querendo ir por um caminho que não é pra você. Teu caminho não é por aí, cara. De repente, teu caminho é se tornar um... Porque eu já tinha dito pra ele, tava no mapa astral, as regressões falavam, os mentores falavam, a apometria falou, o sistema familiar indicava que era um bom caminho pra ele ser um terapeuta. Como é que eu vou ser um terapeuta se eu não consigo nem ler um livro? Cara, você tem um cérebro fantástico, sua capacidade de articular tá toda indo para o seu autossabote. Entendeu? Você quer me vencer aqui em sessão, você quer vencer as pessoas, você quer vencer a si mesmo, suas debilidades. Então, quer dizer, tá colocando no lugar errado. Então, agora é humildade, vestiu a humildade. Que tipo de terapeuta você pode ser, cara? Porque ele dizia, eu não posso nem ler um WhatsApp, porque eu não consigo nem responder, porque eu fico lendo tudo de novo. Tá, então você vai ser um cara sem WhatsApp. Entendeu? Você vai explicar para seus pacientes, ó, não respondo WhatsApp, se quiser falar comigo, me liga. Pronto, não deu para ligar? Manda mensagem, áudio de caixa postal, como se fazia antigamente. Se não funciona escrever e ler, meu amigo, vamos por outros caminhos e você vai conseguir resultados por esses outros caminhos que não te reforcem negativamente, que te reforcem positivamente para você andar para frente, não para trás. Mas não, a pessoa quer ir por um caminho que não é para ela. Então, se você quer ir por um caminho que não é para você, se mata. Porque é isso que os depressivos fazem, mesmo sem ir às vias de fato. Eles matam todo dia que nasce. Eu digo isso, gente, com essa emoção, porque vocês sabem que eu vivencio isso. Vendo as pessoas. Eu já tive depressão, ansiedade. Tive diagnósticos, não. Eu sei, da minha família tem uma chuva de diagnóstico na minha família. No final você vai achar vitimização, vai achar autopunição, vai achar autoflagelo, autodestruição, você vai achar manipulação de si mesmo, em primeiro lugar. Então, quando você entra no caminho da cura, você entende que essa voz que está dentro de você é um ego desenfreado, cheio de experiência ruim, que quer mandar em você e te jogar no buraco. Tá? Dentro disso você vai ter inúmeras conexões. Mental inferior, galera. A gente não tem que ir pelo mental, a gente tem que ir por aqui, ó. Não, cara, cala a boca, mente. Vou fazer coisas que eu goste, que eu tenha prazer. Eu preciso. Preciso pedir ajuda. Preciso pedir ajuda. Não é fingir, não é... Eu me escondo porque eu não tô bem e não posso encontrar as pessoas. Tá bom. É aquele que você tá sempre bem. É o cara que precisa ser perfeito. Não pode ter um problema também. Tá bom. Beleza. Então fica sozinho. Vai ficar vencido pelas vozes da mente, pelas conexões do mental inferior e pode ser que você se mate. Vai chegar lá, surpresa! Vai ser arrastado, sabe? Vai ser difícil, vai perder a carne, o amortecedor. Essa experiência vai soar pra você como um fracasso. Você vai vir com um perispírito cagado na próxima encarnação. Não é? Eu não venho com a minha garganta fodida por causa da... Ninguém sabe o que é. Agora achei um pequeno nódulo na tireoide. E isso pode acontecer com qualquer um, né? Porque eu me matei enforcada, mas eu sei que é uma área que veio fragilizada. É uma merda isso. Então pra que você vai criar isso? Né? Então identificar com honestidade onde é que tá a arrogância. Tá? Porque você vai sacando quando você vai entrando no mood, né? No humor negro da coisa. Quando você vai entrando, o teu corpo te dá sinais, né? Você tem os sintominhas ali. Quando se ligou, já tem que criar uma estratégia, né? De ajuda.
e de embarcar na doação de ectoplasma, entrar no centro, fazer alguma coisa. Se ficar querendo o que não é pra você, vai afundar. Vai virar terapeuta pra poder se curar. Também tem isso. Não tô falando pra vocês virarem terapeutas desavisados, tem que estudar. Bom, vai estudar pra ser terapeuta, né? Não é pra virar terapeuta. Não, vai estudar. Tá? Onda ruim todo mundo tem. Ok, entrando nos ritos, tudo na vida, a gente precisa... Nós somos humanos, né? Vou tentar explicar isso. Na constelação familiar, xamânica, eu tô aprendendo que existem muitas culturas que ritualizam as coisas, né? São ritos de passagem, né? Você sai de um momento em que você é uma menina para virar uma mulher. O homem também passa por ritos. E a nossa cultura não tem muito isso. A nossa cultura, vai me desculpar, ela é meio babaca, meio vazia, nesse sentido de ritos. E o que eu queria dizer para vocês é que ritualizem mais. Ritualizem mais. Quando vocês terminarem um relacionamento, o relacionamento não tá legal, cara, pra você fechar essa porta, pega um papel, uma caneta, escreve assim, por que você tá terminando, por que aquela relação tá acabando, né? Por que você acha que aquela pessoa terminou com você. Isso vai te ajudar a se desapegar daquela situação, daquela relação, com um racional ligado, né? Consciente de que as coisas terminam por uma razão. Nada termina, vamos terminar aqui porque o acaso. Não tem acaso. Foi provocado esse término. Então, se acabou, acabou. Ok, tá doendo, tá doendo. Você tem emoções, é claro. Você vai precisar trabalhar o perdão. Senão você vai ficar colado naquilo, porque todas as pessoas que passam nas nossas vidas, elas todas criam conexões nos nossos chakras e no nosso mental inferior. Então, se você tem uma conexão com... Se você não gosta de uma pessoa, tem raiva, quer vingança, ou odeia, você vai estar ligado a ela mais do que nunca. Um elo tóxico, né? Um cordão terrível de ser alimentado. Né? E aí aquilo te faz definhar, né? Claro, vai te fazer definhar, vai te fazer atrair coisas ruins, vai fazer com que fechem teus caminhos, você não vai conseguir andar. Né? Então ritualiza, porque você fecha uma porta e abre outra. Então você anota todos os motivos, né? Acende uma vela, mobiliza os elementos, uma vela, um copo d'água, um incenso, uma pedrinha, elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E você vai entender que a água é a fluidez das emoções, é o desapego, vamos fluir porque senão empaca. O fogo é a transmutação daquele padrão. Vamos fazer acontecer a vida de uma criação de uma nova realidade. Também fala de desapego. Né? O ar é um elemento que pode estar falando de você ter clareza, de você ter escolhas, decisão firme. Né? Pede para que aquilo seja ativado dentro dessa proposta, dessa magia. E o elemento terra, ele vai te dar a saúde para aquilo que você está pedindo, que aquilo prospere, que aquilo vá para frente. Né? Então, assim, você escreveu, colocou o papel ali com tudo escrito, faz com seu coraçãozinho, chora bastante, coloca toda a sua emoção ali e faz um marco. Daqui para frente vai ser diferente. Eu não quero mais isso na minha vida. Uma vez que você tem essa clareza de saber escrever o porquê que terminou, quais foram as razões e tal, você está jogando com emoção para o universo. Vamos parar com essa história de achar que a gente está perdido aqui, que ninguém olha pra gente, que esqueceram a gente aqui. Isso é imaturidade. Nós somos filhos do universo, ele é nosso pai e mãe. A gente fica exigindo de pai e mãe que sejam deuses. Não, eles são pai e mãe, são fodidos e cagados. Perdoem a expressão. São seres humanos com sombras, com dificuldades, às vezes, sabe, estão até num nível consciencial diferente do nosso, abaixo até. Então, muito sinceramente, falo isso para vocês, falo isso para mim, mas é porque eu tenho tido chamados para olhar para o posicionamento que a gente tem na vida, do como a gente entra e como a gente sai das coisas.
Eu lembro que teve uma consulta que eu fiz lá atrás, tá? Com uma preta velha, que me dizia que eu tinha um problema, eu não saía das coisas bem. Então as portas estavam todas abertas para trás. E é isso que a gente faz. Aí chegou hoje, não tá bem, não sabe por quê, né? Porque não teve o luto. Aí entra na carta que eu tirei, né? Não enlutou direito, não curtiu direito aquela fossa, não saiu daquilo bem, entende? Não se permitiu ritualizar a saída, ficou se vitimizando, ficou preso, ficou apegado de alguma maneira e dizendo que estava tudo bem, que perdoou. Quem não conhece gente assim? Ai, perdoei, ai, já perdoei. Vive rancorosa, carregando aquilo no chakra cardíaco. Não sabe se abrir para outra relação, depois não sabe por quê. Porque fechou o chakra. Com aquela dor, com aquele apego, aquela frustração que tinha que ter sido do jeito que era, que achava que tinha que ser. Não. O universo traz outras formas. Então você fica querendo abrir a porra da porta que ele estava querendo fechar e você não sabe olhar que ele estava querendo fechar, você quer que ela fique aberta. Não dá. É arrogância nossa. Tem que saber parar, sabe? Parou. Tem que saber ver que o outro não quis. Não quis por quê? Vamos encarar de frente. Ah, eu não quero. Então eu não vou ficar. Vou sair. Vou ficar por quê se eu não quero? Escreve porque você não quer. Né? Porque o outro também pode manipular com você se você quiser sair e ele não quiser. Você tem que estar bem certo do que você quer. E o universo está contigo, está conspirando a seu favor, nunca contra. Então os ritos, eles marcam. Né? Você tem aí a natureza que anuncia uma nova entrada, de uma nova lua, de uma nova era, de tudo é ciclo. Tudo tem aí, se vocês quiserem, em algumas culturas fazem festas para marcar aquela entrada, e aquela saída daquele momento, uma entrada para uma nova coisa. Então sempre que vocês quiserem fechar uma porta ou abrir uma outra, ritualizem. Escrever é uma forma maravilhosa para você marcar a coisa. Né? E a gente quer muito que as coisas sejam do nosso jeito. As culturas funcionam cada uma de uma maneira. Então, tem que saber respeitar também, né? A forma do outro funcionar. A gente é muito fácil, às vezes, julgar a forma do outro, né, funcionar. Às vezes, a gente vem de vidas... Ih, agora já vou misturar as situações. Às vezes, um cara tá desejando alguém da família e não pode, né? E às vezes ele vem de vidas passadas, estão muito frescas ali no mental inferior dele. Claro, precisa trabalhar aquilo, né? Mas às vezes são vidas onde ele podia ter várias mulheres, ou ele podia ficar com pessoas da mesma família, ou existem, a gente já viveu em várias culturas. Então aqui a gente nasce em uma e acha que tem que ser desse jeito. E a gente julga aquela pessoa de acordo com essa cultura. Mas às vezes está rolando uma salada ali que a pessoa precisa de uma ajuda para sair. Então, resumo, a gente precisa saber se olhar em primeiro lugar, colocar as nossas gavetas em ordem, saber os nossos limites pessoais, onde é que estão minhas dificuldades, onde é que estão as minhas qualidades e trabalhar em cima disso. Se você está com dificuldade, você vai ter que escrever para ficar claro para você. Você é uma pessoa muito crítica, muito julgadora, cara, você está mal com você mesmo. Já falei isso várias vezes. Então, se você quer fechar um padrão, por exemplo, que se repete, você anote esse padrão. Eu julgo muito, critico muito. Eu tenho muita inveja. Primeiro passo, sabe? A inveja é você querer aquilo que não é pra você, muitas vezes. Né? Vai querer o que não é pra você? Vai ficar se comparando? Vai ficar competindo? Vai pro buraco. Às vezes você se arrasta num buraco há várias encarnações. E a maior perda de energia que a gente pode ter é olhar para o outro, se comparar. Porque eu me perco do que é para mim de mais bonito, do que é meu e é lindo. E eu tenho ali para florescer da minha maneira.
E os invejosos, eles, né, tão desviados de si, não sabem a própria luz. Então, enfim, né, isso já é uma coisa, um tema tão falado. Então, os ritos, eles são muito necessários para a gente poder trabalhar o desapego. O fechamento, deixa pra lá, sabe? Vou deixar isso aqui, vou botar uma pedra nisso. Mas eu tenho que colocar uma pedra nisso bem trabalhado. Senão eu vou arrastar isso. A gente tem que ir tranquilo, assim. Os ritos de morte, os ritos de mudança de estágio de vida, né? Os ritos de separação, os ritos de quando você vai casar, os ritos... Você pode fazer rito para tudo. E você pode ter para você, assim, um marco. Tipo, tem uma pedrinha, essa pedra vai andar comigo, sabe? Para me fortalecer. Legal, cara. Ela me lembra que eu preciso daquilo, né? Por exemplo, eu tatuei frase. Na época, eram frases que eu precisava lembrar, sabe? Que aquilo era tão importante pra mim e eu sou tão humana e imperfeita, né? Que eu caía. Então eu botava pra lembrar. Agora, olhando bem, assim, não precisava ter tatuado, né? Não me arrependi, não. Mas é que agora eu tô tendo uma outra leitura. Existem outras formas de você ritualizar uma coisa, né? Sem você ser tão radical, enfim, né? Mas aí você coloca ali, pode escrever. Tinha uma época que eu anotava, colocava bilhete dentro da carteira pra eu lembrar quem eu era, onde é que eu tô indo chegar, sabe? Entende? E hoje, ainda hoje, gente, e sempre será, a gente vai estar sempre mudando, né? A única constante é a mudança, então em várias fases que você vai entrar, você vai ter que deixar coisas pra trás, que não vai caber mais ali. E dessa forma você vai se treinando a depois não precisar, talvez, de rituais e ritos. Já vai ficar automático, já vai ter ido, nossa, tô fluindo. Você já vai saber ler o que é pra você, o que não é. Você vai saber se respeitar, porque o corpo manda sinais e diz, ó, esse caminho não é bom pra você, essa pessoa aí não vai ser legal. Você já vai estar mais desapegado, porque você já vai ter treinado muito isso. Nenhum apego é bonito, nenhum apego é bom, nenhum apego é saudável. Então, fechando a ideia, é justamente o que essa carta falou. Né? A gente precisa ter foi o deep listening, foi uma escuta profunda, né? De dentro para fora. Então, se a gente não entrar em contato com aquilo que o nosso corpo emana pra gente, através da consciência, só se você tiver conexão que você vai ouvir. Você vai entrar, né? E a vida vai. Você vai entrar em apegos. Apego é sofrimento. Quanto mais apego, mais sofrimento. Então a gente tem que aprender a passar pelas coisas naturalmente, né? Naturalmente, assim. E deixar que elas fluam o seu curso. E dizer tchau. Dizer tchau. Tá? Eu acho que por hoje é só, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem, se quiserem agregar aí. Porque não pensem vocês que tá aqui nesse lugar fazendo vídeo é fácil, tá? Não, a gente bota a cara a tapa, o meu molde é muito solto, então posso correr o risco de não articular bem as coisas, posso não estar no dia ideal de concentração, né? Mas ainda assim, acho que é importante dar continuidade nos vídeos, né? Não interessa se eu não tô no dia bom, se eu tô no melhor dia. Eu acho legal que a inconstância faz parte. Então, eu acho mó barato o quão diferente a gente pode ser. E não tem nada a ver você ter vergonha de você, ou você empacar, sabe? Mesmo assim tem que ir. Vamos nessa. Que alguma coisa vai servir para alguém, né? E alguma coisa vai mudar em mim também nesse momento em que eu entro em contato tão profundamente com coisas para repassar para vocês. Tá passando um avião.
E essa semana eu tive alguns aprendizados, sabe? Às vezes é importante a gente ficar sem entrar em contato com as pessoas para a gente poder absorver, aí sim repassar, né? Eu sempre falo isso para vocês. Mas eu passei por coisas essa semana, não foi uma semana fácil. É bem aquela história assim, quando tá bom, você pensa, nossa, entrei no meu ideal. Vem algo e chacoalha a estrutura. Parece um teste mesmo, sabe? E o negócio é você saber fluir com a coisa. Se entra na autoexigência, se entra no perfeccionismo, se entra na não aceitação, a gente afunda e fica patinando, sabe? Então eu passei coisas assim até bastante graves do ponto de vista, se eu tivesse no passado eu teria caído, né? Como hoje eu já estou mais vigilante, não caí. Tomei as medidas que precisavam ser tomadas e a vida não parou. Mas eu precisei parar, olhar, por que isso aconteceu, né? Qual foi a brecha e tal, sem chicote, mas precisa para o aprendizado acontecer, né? Então, muitos dos meus aprendizados, eles não são fáceis porque não é uma vida sem propósito, sem sentido, né? Que aí você não tem não precisa ter um comprometimento com as coisas. A minha vida eu preciso ter um comprometimento com as coisas, né? Com os lugares que eu trabalho, com as pessoas que eu ajudo. E são várias conexões sendo feitas aí, vocês sabem disso, né? Então, quando eu entro num lugar de que abriu uma brecha, entraram, quem entra são forças perigosas, entendeu? Essas forças perigosas estão só na espreita esperando para eu cair, para eu parar meu trabalho. Isso acontece com todos os curadores, isso é natural. Então, a gente precisa de muita humildade para olhar as brechas, né? As brechas do ego mesmo. Em que ponto eu fui querer ser salvadora? Em que ponto, no meu caso, né? Em que ponto eu fui querer ser aquela que vai proteger os excluídos? Que agora estou fazendo o curso de constelação, é transformador. Então, sempre que você entra num lugar de transformação do inconsciente, do sistema que você tem lá atrás, o universo vai te dar uma oportunidade, um teste para você transcender. Eu vivo falando isso para os meus pacientes, comigo não é diferente, né? Só que a diferença é que o lugar que eu tô hoje, de agenda cheia para ajudar pessoas, assim, se eu caio é feio o tombo, entendeu? Porque não são conexões. Então, graças a Deus, meus amigos, o aprendizado é quando você não está bem, quando vem um teste, seja ele qual foi, de onde vier, não interessa de onde veio, nem de onde veio interessa. Interessa que veio. Se veio, tem um propósito. E aí você tem que sempre lembrar. Descobri que eu tenho rinite também. E aí você tem que sempre lembrar que você não tá sozinho. Cara, essa é a pegada que você tem que ter, assim. É a primeira coisa. Você não tá sozinho, né? Eu recebi uma visita não muito agradável essa semana às 3 da manhã. Então eu fui acordada. Pá, tá bom. Então veio aquilo tudo, né? Aquela confusão mental. Veio e eu fiquei agitada. Precisei, sair da cama, levantar, respirar, meditar. Não consigo. Mas nessa hora você não consegue fazer muita coisa. E a mente fica muito barulhenta. Né? E veio, de dois lados, porque eu tinha feito um trabalho na noite anterior, puxado, e eu tinha um trabalho para fazer na manhã seguinte. Então, assim, eu tava no meio da guerra ali. E aí foi puxado aquilo ali, foi puxado, gente. Tô me recuperando, já me recuperei. Tô bem já, retomei minha paz interior, assim. Sabe quando você consegue sentar, respirar e curtir, sabe assim? Curtir. Quando você fica atormentado, você perde essa capacidade. Você perde mesmo. Então, hoje eu sei o que é ter essa capacidade de sentar e curtir.
Quando eu perco é bem chato, sabe? Bem chato. E eu sabia que era um ser que estava ali, eu não conseguia ver, mas eu sinto, né? Mais do que vejo, eu sinto. E bom, tá bom, beleza. Vou fazer o seguinte, vou esperar, né? Mas eu fui atravessada por muitas emoções minhas. E vontades, e vontade de fazer, de mandar mensagem, me deu raiva um pouco, me deu... E aí eu comecei a me ligar, eu não posso falar o que aconteceu, tá, gente? Me desculpem, não posso. Mas foram algumas coisas, não veio de um lado só, não. E aí me deu vontade de fazer algo para que aquilo acabasse, né? E não era o caminho por aí. Então eu consegui segurar meus impulsos, mesmo tendo vontade, né? Eu estava obsediada, eu estava sob efeito de obsessão e eu consegui deitar e eu falei assim, meus amigos, universo, eu preciso de ajuda aqui. Eu não quero sentir a presença de guia nenhum. Às vezes os nossos guias, gente, eles falam muito, são muito barulhentos. Às vezes, tá? Exu, caboclo, preto velho, às vezes eles gostam de falar. Naquela hora eu não estava podendo ter aquele tipo de frequência, porque já estava muito tumulto no meu mental, porque eu estava com outras frequências. Então, eu pedi que fosse o meu mentor. Eu gostaria de um mentor, eu até pensava, com todo respeito, mais elevado. Preciso de um mentor. Um mentor mesmo. Estou aberta, quero, por favor. Bom, eu me abri para a conexão acontecer e expandi o meu cardíaco. Na hora, senti... Eu falei assim, graças a Deus, obrigada, graças a Deus. Eu sabia que ainda existia o barulho ficou lá atrás, mas ele estava lá, ou seja, eu ainda ia continuar com aquele barulho. Mas eu entendi que eu tinha também ali meus protetores. E quando ele expandiu o meu cardíaco, que era o que ele podia fazer por mim naquele momento, porque eu deixei, porque eu falei, por favor, venha, eu quero retomar o amor. Porque a única forma, eu estava com medo de eu ser chipada, implantada ali. Eu estava sentindo que poderia acontecer algo maior nesse sentido. E porque não se tratava de um serzinho, não. Era um serzão. E eu fiquei assim, se eu vibrar na raiva, que é o que eles estão querendo, porque eles usam pessoas e situações para você entrar na raiva, a frequência baixa e eles conseguem te implantar ou botar alguma coisa. Isso é um fato. Você só vai poder ser implantado se você der um aceite na sua vibração. E aí eu pedi pro mentor, de fato, abrir meu amor. Eu falei, me conecte ao amor. Eu preciso amar mais aqui e agora. Eu preciso amar esses obsessores. Eu preciso amar esses seres todos que estão ao meu redor. E inclusive as pessoas que envolvem esses seres, que estão trazendo esses seres pra cá. Porque às vezes, quando o ataque é assim tão forte, você se questiona. Por que eu tô atendendo essa pessoa? Entenda bem, eu amo todos os meus pacientes. Às vezes, quando a gente fica perturbado, é igual família, igual amigo, você quer um pouco de distância. Só que com o paciente não pode ser assim. Eu tinha essa consciência, não posso. Mas aí que tá, quando o mentor entrou, expandiu o meu cardíaco, eu pude compreender algumas outras coisas que ficaram ainda mais claras no dia seguinte, após o atendimento desse paciente. Ou dessa paciente. Vocês não vão saber. Ele falou o seguinte, bom, não posso dizer, mas o que ele falou posso dizer. Ele falou que aprender a receber para se doar sem esforço. E ele dizia, pode dormir, isso aí é amanhã. Essa conexão está sendo alimentada por você. Aí eu entendi. Não, você tem razão. Realmente eu entrei nessa frequência. Entrei porque eu senti uma manipulação
por parte do paciente. Eu contra-transferi. Tem certas coisas que eu não gosto. Certas coisas que eu não gosto. Eu não gosto, sou um ser humano, eu tenho meus limites, eu não gosto. E o que aconteceu é que ali eu me senti muito invadida. E a partir daquela invasão eu abri brecha. Então o que ele me explicou é, aprenda a receber o amor que vem da fonte. É assim que eu interpretei, a fonte está lá. E você é um receptor. E assim você repassa, né? E quando você entra com as suas questões pessoais e contra-transfere dentro de uma relação com o paciente, você acaba entrando no esforço que te tira da tua energia. Entendeu? E aí você abriu brecha. Onde tem esforço, não precisa. Não precisa de esforço para tratar ninguém, né? E principalmente no trabalho mediúnico, você só é a passagem, você só é o canal. Então, para que o esforço? Não é para que essa briga mental? Para que, né, você colocar do teu pro outro? Você dá até onde dá, mais do que isso é salvador, né? Aí é ego. Então, de alguma maneira houve também ali uma interferência, que depois ficou claro, muito claro, de obsessão, né? Uma obsessão forte até, eu não sabia a diferença entre o amar e o dar limite. Ali não ficou muito claro, porque os obsessores jogavam na minha cabeça como se fosse falta de amor eu não fazer o que tinha que ser feito. Por outro lado, eu não queria fazer. Eu queria largar. Isso não é pra mim. Tem casos que eu não dou conta. Tem casos que não são pra mim. Aí veio o outro lado. Mas então por que veio? Se o terapeuta tem um paciente que merece. Bom, aí ficou um ping-pong danado da bolinha rolando lá na minha cabeça. E pronto, baixei a frequência e acabou. O meu receio era só receber um implante ali, porque o implante é meio chato, né, gente? Hoje em dia eles são tão tecnológicos e modernos que eu não gostaria de receber um implante hoje em dia, não. Mas somos todos sujeitos, beleza. O que eu soube pedir foi ajuda lá na Arcas Ramatiz. Eu pedi ajuda, que também não posso falar sobre isso, mas eu mesma dei passagem lá pro obsessor. Então é isso, tá? Recebi ajuda. Então, agora tá tudo bem. Eu acho que faz parte da jornada. Gente, saiam desse vídeo, assim, com essa tranquilidade, tá? Tudo que a gente vive. Esse alvoroço do nosso coraçãozinho, que nem falou essa carta, né? Ele serve, cara, se a gente encara a coisa de frente com vontade e luz e sol, a gente cresce muito. E a gente tá aqui pra crescer. Eu tô aqui pra crescer. Não tenho a menor vergonha de chegar e falar o que tá acontecendo. Já tá resolvido. Então eu quero mostrar pra vocês que vamos pro sol. É pra lá que eu vou. Pra onde tiver sol. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. E se você quiser... Como é que é, gente? E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol. Tá? É isso. Pesos. Ah, outra coisa, hein? Presta atenção, que eu esqueci de dizer lá do rito. Isso é importante. Presta atenção. A gente na nossa cultura não faz um rito específico para virar adulto, né? Não faz. A menina menstrua, mas assim, não faz, gente. O casamento também não significa que a pessoa virou homem e virou mulher. Também não. Cara, o que tem de gente adulta hoje aí, totalmente infantilizado, mas que coisa chata isso. Mas ao mesmo tempo que eu acho chato, eu compreendo. Porque eu sei que tem um complexo que sustenta, não justifica, sustenta isso.
a pessoa não crescer, a pessoa não se empoderar, a pessoa não achar, enfim, tem uma coisa complexa que sustenta, né? Não sou eu que vou dizer o caminho, né, tal, pra ninguém. Mas eu sei falar de mim. Cara, eu tinha uma tendência muito forte a virar uma pessoa dependente. Eu ia me ferrar nessa encarnação. Me ferrar. Até que eu peguei minha espada, cara. Vamos lá, a foice, vamos tirar esse matagal da frente e vamos tomar picada e vamos ficar machucado, mas vamos criar um novo caminho. Vamos virar adulto, vamos crescer, vamos, sabe, vamos amadurecer, vamos encarar a vida com a problemática que tem de frente, encarar a si mesmo de frente, porque, cara, a resposta é tão única para cada um tem um caminho tão único. Se você não for caminhar, quem é que vai? As pessoas vão dizer para você o que você tem que fazer. Entende? A gente está muito nesse molde do que o outro que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ainda estamos assim, porque tá todo mundo nessa manada de trevosa que ainda governa. Mas já tá na hora, a gente já pode sair disso. Então, exemplo, tem muita gente aí que me procura querendo a resposta pronta, cara. Daphne, pra onde eu vou? Pra cá, pra lá. Tá, dentro de um processo terapêutico, até se justifica isso. Né, as pessoas acham que eu sou mentora. Beleza, acabo tomando esse lugar, tá, vou fazer o quê? Né? Eu tento devolver o poder de vocês pra vocês. Mas, cara, aqui no canal tem um monte de gente que... Porra, gente, vai à luta procurar um negócio. Vai procurar um negócio, vamos crescer, vai procurar um negócio. Entendeu? Vai procurar o que é pra você. Mas onde é que tem apometria? Cara, não sei, vai procurar. Cara, vai lá, Google. Já falei isso várias vezes. Mas isso é um sintoma. Como as pessoas não acreditam no poder delas, não acreditam no poder dos guias que as acompanham e do universo, que joga para cada filho aquilo que é para ele. É só você jogar para ele, não é assim? Joga pro campo. Que em constelação o professor está falando isso. Joga a pergunta pro campo, que o campo responde. Eu digo, joga pro universo, que ele responde. Então, acredite mais no seu poder e no poder dele, de vocês dois juntos, atuando. Tá? Às vezes eu indico pra vocês um lugar, eu já tô cansada de falar isso. E não é legal. Por quê? Vocês que têm que procurar e serem intuídos para chegar até o lugar. Né? Então, se você está gostando de um vídeo de apometria, vai à luta pesquisar. Tá? Vai à luta pesquisar. Você está gostando dos vídeos de regressão? Vai à luta pesquisar. Você está gostando da Umbanda? Vai à luta pesquisar. Porque, entende? É um lugar... Tudo bem que você ainda não descobriu o seu poder, né? Mas sai desse lugar. Sai desse lugar. Senão você vai acabar botando poder no outro. Tipo em mim, assim, como se eu tivesse as respostas para você. Como se eu fosse a pessoa que manja muito sobre esse assunto em cada detalhe. Como se eu não estivesse aqui na evolução, na jornada, crescendo. Também me estrepando para achar a resposta. Entendeu? O que eu passo nos vídeos são umas coisas que já tá bom, né? Não tá bom, não? Quer mais? Se tivesse mais, eu botava aqui, ó. Mais, tem mais aqui, ó. Tá na descrição do vídeo. Não tem, gente. Tá bom? É isso, não, eu tô falando no amor, porque é foda isso. A gente é muito... Faz um rito, gente, pra vocês. Pra sair dessa posição de necessitado, para a pessoa que vai ajudar o mundo. Porque os curadores e as pessoas que ajudam o mundo, os terapeutas e tal, olha, vou te dizer, eles estão no processo não contra vocês. Então não vai botar em ninguém esse poder não, cara, porque ninguém tem esse poder. A gente tá aqui, ó, nessa troca. E é isso. Faz um rito, eu quero deixar de ser necessitado para aquele que vai auxiliar. Não fica achando que quando você chegar no lugar de auxiliar, você vai estar um mestre. Olha, não é assim não.
Não é assim não. Deus vai te capacitando ao longo. Ele não quer nenhum santo, não quer ninguém pronto, não quer ninguém perfeito. Lembra que isso é uma das características da falta de empoderamento. Pessoa que não se empodera da vida e fica sem vida. Valeu? Valeu. Beijos.